Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, seja bem-vindo ao nosso canal Julimar Paulino. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e seja abençoado através da palavra de Deus. Quero vos trazer uma palavra nesta oportunidade, meus amados irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Glórias a Deus. Aqui, meus amados irmãos, Paulo estava fazendo um comentário geral sobre a igreja do Senhor. Ao estudarmos esta porção das Escrituras, em seu contexto, você verá, meus amados irmãos, que ele estava falando especificamente sobre ele mesmo e sobre todos que tiveram um encontro com Cristo. As pessoas que experimentaram em suas vidas um renovo espiritual, pois a palavra do Senhor nos diz que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Paulo diz em 5,17, portanto agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus disse ao grande, não sei se posso dizer grande, mas o homem da sinagoga, o príncipe da sinagoga Nicodemos, homem entendido nas letras, ele disse que se o homem não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo, é necessário ter um renovo. E Jesus não estava falando, é claro, do homem exterior. Até Nicodemos chega a perguntar a ele se teria como ele voltar ao ventre da mãe, mas é claro que não. Jesus estava falando do homem interior, ou seja, do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo estava dizendo aos santos em Coríntio, louvado seja Deus, que isso deveria acontecer com eles como filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também talvez, meus amados irmãos, nem todo o crente seja capaz de dizer que o seu homem interior está sendo renovado de dia em dia. Por quê? Porque muitos não têm buscado ao Senhor. Muitos não têm buscado ao Senhor. Mas Paulo disse que ele era renovado interiormente de dia em dia. Glórias a Deus. E que qualquer um que tem um encontro com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, pode ter esse renovo de dia em dia. Se buscá-lo, como diz Isaías 56, 55 e 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É buscando ao Senhor diariamente, é lendo a palavra, é tendo uma vida de oração, de jejum, de comprometimento com a obra de Deus, evangelizando, fazendo o ID de Jesus. O escritor das Lamentações, o profeta Jeremias, ele diz no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
E são essas misericórdias, né, que se renovam a cada manhã. Todo dia nós precisamos ser renovados, nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Cristo, nós precisamos estar em comunhão com Cristo, através da oração, através da leitura da palavra, participando dos trabalhos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo de Deus. Aleluia! É assim, meus amados, que funciona. Paulo, ele estava falando do renovo, de uma vida frutífera, de uma vida comprometida com Cristo, de uma vida transformada com Cristo. Em Efésios, no capítulo de número 4, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz: despojando-vos quanto ao procedimento anterior. Em outras versões diz: quanto ao trato passado, do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, né? Ou então, a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Aleluia! Glórias a Deus. Irai-vos e não pequeis. Glórias a Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa para, aleluia, a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O espírito do seu entendimento, meus irmãos, aqui se refere, meus amados irmãos, a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor, o seu caráter. Portanto, seja renovado. Aleluia. Tenha o seu caráter renovado. Tenha a sua mente renovada. Paulo diz lá no capítulo 12, versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem novo nascido, o homem que vive realmente, aleluia, na direção de Deus, ele tem uma vida transformada, o caráter transformado, uma mudança de postura. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ser renovado no Espírito, meus amados irmãos, aleluia, do seu entendimento se refere à educação do seu homem interior. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa, meus amados irmãos, ela é educada de forma natural, frequentemente, aleluia, ela
vai para uma boa escola, ela vai ler os livros certos, ela vai aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa, ela vai aprender, louvado seja Deus, matemática, ciência, ela vai aprender o português. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma pessoa que sai de um lugar interiorano, de uma cidade interiorana, de um distrito. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa, ela vai ter essa educação, glórias a Deus, mas ao chegar na escola, ela vai se formar em um médico, em um professor, ela vai passar, ela vai ter a capacidade de galgar posições na sua vida, muitas vezes de prefeito, de deputado, de ministro de Estado, de secretário de Estado, governo e até mesmo presidente de uma nação. Através da educação, ela vai alcançar voos mais altos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, estamos nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso meus amados irmãos, eu estou falando de forma natural. Essa pessoa, ela foi educada, ela teve um novo... Glórias a Deus, ela teve um novo rumo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela foi transformada, o seu caráter, aquela pessoa rude, que saiu daquele lugarzinho interiorano, se tornou uma pessoa diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo modo, é o seu homem interior. Glórias a Deus. Você pode ser educado para formar um novo caráter. Aleluia, em Cristo Jesus. O qual, como diz Efésios 4:24, louvado seja Deus, aonde ele diz que é criado. O novo homem, ele é criado pela palavra de Deus, a semelhança de justiça de Deus e a verdadeira santidade, glórias a Deus. Deus, ele criou você para fazer a diferença, para você ser renovado de dia em dia. Agora que você sabe que você deveria ser, aleluia, glórias a Deus, comece a treinar, comece a desenvolver o seu homem interior, aleluia, através da oração, através da leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E tenha o seu interior renovado pela palavra de Deus, para se tornar tudo o que você deve ser em Cristo Jesus, como um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha foco, aleluia, busque focar o céu, pois Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer lhe fazer uma pessoa melhor, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te usar também para transformar o seu espaço, a sua casa, o seu trabalho, o seu lugar onde você mora e, quem sabe, até outros lugares aos quais Deus tem para te levar, para que você possa ser um canal de bênçãos para a glória do nome dele. Então foque, aleluia, nas coisas de Deus, porque isso é importante, aleluia, porque o seu sentido, aleluia, de visão, de audição, são basicamente, aleluia, as fontes através das quais as informações chegam até você. E você, aleluia, e se você não vê
claramente, você recebe, louvado seja o nome do Senhor, a imagem errada. E se você não ouve corretamente, também você recebe a mensagem errada. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Você, se não tiver a luz de Deus, você não vai enxergar como você deve enxergar, e isso vai atrapalhar a sua caminhada, vai atrapalhar aquilo que chega até você. Você não vai prosperar, você não vai progredir. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa receber a imagem certa, você precisa receber a mensagem certa. Louvado seja o nome do Senhor. E por conseguinte, você pode ser tudo o que você deveria ser, deve ser. Colossenses capítulo de número 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, pois que vos despiste do homem velho com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse verso, meus amados irmãos e minhas irmãs, está relacionado com o que acabamos de ler em Efésios 4:24. Somos semelhantes a Deus, e a verdadeira imagem de Cristo está no nosso espírito. Temos a sua vida, temos a sua natureza por meio de Cristo Jesus, pois assim como Ele é, nós somos. Aleluia, neste mundo. Glórias a Deus. Em 1 João 4:24, a palavra do Senhor nos diz: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, louvado seja Deus, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. E à medida que o nosso coração e a nossa mente são renovados em conhecimento de Deus e de acordo com a sua imagem, a sua palavra no nosso espírito, formamos, aleluia, o seu caráter e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso modo de pensar, nas nossas palavras, nos nossos atos, aleluia, nos nossos métodos e no nosso comportamento. Louvado seja Deus. Transforme o seu mundo, meu irmão, aleluia, se revestindo do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3:10. Esse versículo nos diz algo muito instrutivo, meu irmão, aleluia, sobre a natureza de Deus, aleluia. E uma vez que Ele criou os nossos espíritos para ser exatamente como Ele, Deus espera também que sejamos criadores. Louvado seja o nome do Senhor. Significa que Ele quer que você faça as coisas, aleluia, acontecerem, glórias a Deus, exaltado é o nome do Senhor, e transforme o seu mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dos filhos de Deus, meus amados irmãos, aleluia, em redor do mundo, aleluia, já estão fazendo, aleluia, novas e grandes coisas, aleluia, que não foram feitas antes. O Senhor nos diz lá em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você seja um deles, aleluia, mas há muito mais
que você pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. À medida, aleluia, que for aprendendo a tomar posse do que foi depositado, louvado seja o nome do Senhor, no seu espírito, aleluia, e por meio da fé, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e trouxer isso à tona através da sua fé, você ficará impressionado com o que o Espírito Santo pode fazer, lhe dando habilidades, aleluia, com quanto mais, aleluia, é capaz de fazer em sua vida enormes e potenciais, aleluia, depositados dentro de você por meio da presença do Espírito de Deus. Jesus, ele não estava, meus amados irmãos, mentindo quando ele disse: tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, aleluia, o que colocou em nós, aleluia, o que ele nos deu por meio do Espírito Santo, aleluia, através, aleluia, do operar dele em nossas vidas. Medite nessa verdade, aleluia, e veja com os olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e crie e faça e realize a obra de Deus. O Senhor está, aleluia, me pedindo, aleluia, para lhe dizer, aleluia, para que você use a sua fé, aleluia, que ele lhe deu. Lembre-se, louvado seja o nome do Senhor, ele lhe deu uma fé, aleluia, uma mente transformada, com habilidade, aleluia, de ver coisas, aleluia, com os seus olhos espirituais, que, aleluia, os seus olhos físicos não podem ver, aleluia. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que ele tem, aleluia, para nos mostrar. A Bíblia diz que pela fé, aleluia, a Bíblia diz lá no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As coisas gloriosas que a palavra de Deus, aleluia, nos mostrou, aleluia, que acontecerão, mas elas acontecerão somente através daqueles que estão, aleluia, que dão lugar a Deus, que são usados por Deus, aleluia, glórias a Deus. Vamos usar a nossa fé e vamos criar, aleluia, vamos buscar, realizar, aleluia, e fazer a obra de Deus e transformar vidas através da palavra de Deus. Portanto, aleluia, se veja, aleluia, mesmo progredindo, se veja progredindo na fé, se veja, aleluia, pela fé, ganhando muitas almas, se veja pela fé, sendo a igreja crescendo, veja pela fé a sua casa sendo abençoada por Deus, veja pela fé você progredindo financeiramente, veja pela fé você progredindo intelectualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Faça, crie, seja um homem que verdadeiramente anda pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Use o poder da fé para criar o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor, para que assim o nome de Jesus seja glorificado, porque quando estamos em Cristo Jesus, nós pensamos nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Ore por nós. Sou o pastor Julimar Paulino. Peço que você se inscreva no nosso canal e
dê um like aí dê um joinha aí no nosso canal, nos ajude a crescer e a levar esta palavra e abençoar mais vidas no nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos essa mensagem, eu creio que eles vão precisar ouvir isso da parte de Deus. A paz do Senhor.